Dia 3 de novembro de 2025. Vamos para mais uma corridinha hoje. Hoje nós vamos falar sobre uma coisa que nós que corremos gostamos bastante, que é se expor ao limite. E a primeira vez que eu me expus ao limite dentro da corrida foi quando eu estava no exército. Lá eu aprendi a correr. Eu não tinha costume de correr e entrei no exército sem esse costume e saí de lá com um carinho especial pela corrida. E lá tem o costume de que cada pelotão ele tem um nome dado pelo comandante desse pelotão. E o nosso comandante, ele tinha dado um nome meio diferente, onde ninguém entendia o que era. Mas ele foi durante o ano ensinando para nós o que significava este nome. E o nome do meu pelotão era Shivunk. Me fala que se você já tinha ouvido falar sobre o Shivunk. E conforme a nossa experiência ali naquele pelotão ia passando, o tenente ele ia nos ensinando o que significava o Shivunk. E eu nunca fui a fundo de entender por fora do exército o que significava, porque o significado em que ele nos passou ali era o significado que já tinha bastante relevância para mim. E era literalmente você chegar ao limite. E de que quando a gente chegasse ao limite, nós ainda teríamos uma reserva de 20% de energia que o nosso corpo guardava. Então ele sempre colocava o nosso pelotão a se expor, a chegar a este limite e a superar esse limite. Porque ele também falava que o crescimento está na dor, né? Existe a dor do crescimento. Quando o processo começa a doer, é porque ali a gente começa a crescer. E vamos ser sinceros, né? A gente gosta dessa ideia de chegar no limite, se superar. A gente assiste filmes como do Rock Balboa, a gente vê aquela questão da mentalidade, da força de vontade, superar, né, os nossos limites. E se eu te falar que espiritualmente nós já tínhamos batido esse nosso limite, um limite que nenhuma força de vontade poderia superar. O apóstolo Paulo, em Efésios 2, ele faz um diagnóstico sobre como estava a nossa situação espiritual. Ele fala que nós estávamos segundo os desejos da nossa carne, fazendo a vontade do nosso corpo e dos nossos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. E ele vem dizer que nós estávamos mortos em nossos delitos. Mortos. Esse era o ponto que nós tínhamos chegado. O ponto final. Depois que você morre, não tem 20% guardado, não tem como você se erguer. É o final da linha. No mundo da corrida existe um limite. E esse limite é quando o seu corpo ele gasta todo o glicogênio que ele tem. E aí a cada passo seu na corrida ele se torna uma agonia. Esse é o nosso limite físico. E esse é o momento que nós nos deparamos com o nosso Shivunk físico. E nós tentamos superá-lo. E o limite espiritual. A palavra fala que nós já estávamos atravessados desse limite. E não tínhamos como regressar, não por vontade própria. E aí que vem a melhor parte desse texto de Paulo. Ele diz, mas Deus, riquíssimo em misericórdia, com muito amor, nos amou, mesmo quando nós já estávamos mortos, e nos deu vida juntamente com Cristo. O verdadeiro Shivunk espiritual, ele nunca será feito por nós, mas ele foi feito em nós. Não foi você que quebrou o limite da morte, mas o próprio Deus, que o quebrou em sua própria sepultura. Então hoje nós não corremos para receber vida. Você corre porque já recebeu a vida, quando não podia fazer mais nada para recebê-la. Mas porque o amor de Deus nos alcançou, quando ainda estávamos mortos. Então se mantenha firme, se mantenha forte, porque o Senhor está com você. E tenha uma ótima corrida. Vamos pra rua, vamos pra cima.